Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre propriedades em soluções reais, tá? E um tipo de solução especial que serve para a gente calcular propriedades de uma solução real, que é a solução regular. Tá? Em especial, para a gente conseguir calcular uma propriedade numa solução real, a gente precisava de um ponto de partida. E nosso ponto de partida agora é a solução ideal. E com isso eu vou definir um tipo de propriedade chamada propriedade em excesso. Seja M uma propriedade qualquer. Tá? A M da solução real é dada pela M da solução ideal, tá? Ou seja, a solução ideal, mais uma correção, que é o que eu vou chamar de propriedade em excesso. Tá? Ou seja, a propriedade na solução real é a soma da solução ideal mais uma correção. Tá? Essa M pode ser uma propriedade qualquer. Daqui eu posso tirar, por exemplo, que a M em excesso é a M da solução menos a M da solução ideal. Tá? Então, eu poderia calcular, por exemplo, a entalpia em excesso, certo? Numa solução real. Certo? Ou a entropia em excesso numa solução real. Tudo a partir da solução ideal. Eu ainda poderia calcular a energia de Gibbs em excesso. Opa! Eita! Na solução ideal. Tá? Então, eu poderia calcular todas essas propriedades. Vamos lembrar, né, que se a minha propriedade, né, se a minha solução se comportar como uma solução ideal, todas as minhas propriedades em excesso vão ser nulas. Tá? Mas, enfim, essas propriedades em excesso, elas mostram duas coisas. Né? Primeiro, a importância da solução ideal. E segundo, elas servem como base para contabilizar não idealidades em soluções. Tá? E para isso, a gente faz uso de modelos de energia de Gibbs em excesso ou de energia de Helmholtz em excesso. Tá? Normalmente de energia de Gibbs, que a gente está falando de termodinâmica clássica. Quando a gente vai para a termodinâmica estatística, né, microscópica, que a gente vai falar um pouquinho mais de energia de Helmholtz. Tá? Esses modelos eles podem ter bases empíricas, quando é totalmente obtido através de observações ou simplificações, ou semi-empíricas, quando eles têm dentro da sua dedução alguma expressão relacionada à termodinâmica estatística. E esses modelos eles não são o escopo da disciplina, mas eles vão ser, um deles vai ser estudado aqui, tá? Que é o mais simples de todos. Propriedades em excesso também podem ser calculadas em função de propriedades de mistura. Por exemplo, a entropia em excesso ela é calculada pela entropia de mistura da solução real menos a entropia de mistura da solução ideal. Eu posso fazer direto essa subtração porque nos dois casos aqui, para obter a entropia de mistura, eu vou pegar a entropia da solução ou da solução ideal e subtrair dos puros, dos dois lados. Então, eu não vou modificar nada. Tá? Aqui a gente tem dois gráficos tirados do Atkins de Físico-Química, né? Que mostram como soluções reais apresentam propriedades em excesso. Por exemplo, a entalpia em excesso de uma mistura benzeno-ciclohexano, ela tem essa cara aqui, ou seja, ela é sempre positiva, independente da faixa de concentração do benzeno que a gente tem aqui. Isso mostra que ao misturar benzeno e ciclohexano, a gente tem um ganho na entalpia, certo? Então, ela vai absorver calor do exterior, é uma misturação endotérmica. Tá? Ou seja, ao misturar benzeno e ciclohexano, eu preciso de energia. Numa solução ideal, essa entalpia em excesso seria completamente nula. Tá? Já, do outro lado, volume em excesso, a gente tem aqui o C2Cl4, com ciclopentano a 25 graus Celsius, e a gente observa que a gente pode ter volumes em excesso negativo ou positivo, a depender da fração molar de C2Cl4. Bom, a gente falou de entalpia, de volume, né?
de entropia, de energia de Gibbs. A gente quer chegar no modelo de energia de Gibbs em excesso. Tá? E eu preciso ainda fazer alguma simplificação para saber lidar com uma solução real. Então vem um primeiro modelinho, que é o chamado solução regular. Tá? O valor de uma propriedade em excesso mostra o quão afastado está a propriedade em relação à propriedade da solução ideal. Só que esse afastamento da idealidade é bem complicado de prever, sendo necessários, pelo menos, modelos simplificados para esse primeiro entendimento. Uma propriedade que é difícil da gente descrever é a entropia, a gente mensurar, a gente, né, fazer qualquer coisa. A entropia dá um certo trabalhinho quando a gente está olhando para termodinâmica clássica. Então, e se a gente zerasse o valor da entropia em excesso? Bom, esse é o modelo da solução regular. Nele, a entropia em excesso vale zero, mas a gente diz que a entalpia em excesso é diferente de zero. Ou seja, as moléculas na solução regular se distribuem aleatoriamente, como numa solução ideal. Tá? Só que existem energias de interação diferentes umas das outras. E essas energias de interação essas diferenças nas energias de interação provocam efeitos de não idealidade. A vantagem dessa solução regular está no fato de que todo desvio é causado apenas por diferenças energéticas, de modo que só a entalpia em excesso é suficiente para a correção da não idealidade. A entropia, que é um pouquinho mais chatinho de lidar, a gente não trabalha neste momento. E soluções regulares, elas são úteis para esse primeiro tratamento de não idealidade. Se a gente fosse trabalhar com misturas mais complexas, talvez uma solução regular não fosse mais indicado. Tá? E a gente pode traçar um modelo bem simples de entalpia em excesso para misturas binárias. Então a gente vai supor que a entalpia em excesso ela vai variar com a composição dos compostos, vai variar com a temperatura, vai variar com o número de mols. E aí eu vou ter um R aqui multiplicado pela temperatura, né, pelo número de mols, para dar unidade de energia, e eu vou incluir um parâmetrozinho chamado beta. Esse beta é um parâmetro completamente empírico. Esse modelo é completamente empírico. É o modelo mais simples que a gente pode ter para entalpia em excesso para uma solução regular. Esse beta, fica claro que se ele for igual a zero, a entalpia em excesso vale zero. Então a gente consegue perceber que ele está diretamente relacionado com as interações intermoleculares. No fundo, ele está relacionado à diferença entre as interações AB em relação à interação AA e BB. Se beta for zero, como eu disse, essa diferença é nula e a gente vai ter a solução ideal. É o caso aqui, ó, entalpia em excesso igual a zero. Certo? Agora, para valores negativos, a gente vai ter misturas que são exotérmicas, que liberam calor, né, ao misturar A e B. Isso indica que as interações A e B são mais favorecidas do que as interações dos puros. Tá? Se beta é maior do que zero, ao contrário, a gente tem uma misturação endotérmica, como no caso que a gente viu do benzeno ciclohexano. Tá? Esse gráfico também foi tirado do Atkins. Tá? E com isso, a gente pode deduzir o nosso G de excesso. A energia de Gibbs em excesso é a entalpia em excesso menos a temperatura vezes a entropia em excesso. Mas como a gente está falando de uma solução regular, essa entropia em excesso vale zero. Então, nosso modelinho para entalpia é o mesmo para energia de Gibbs. N vezes beta, vezes R, vezes T, vezes XA, vezes XB. Tá? A partir disso, a gente pode obter, por exemplo, a variação da energia de Gibbs de mistura de uma solução real. Ela vai ser a variação da energia de Gibbs de mistura de uma solução ideal mais a energia de Gibbs em excesso. Ou seja, ela vai ser NRT ln XA ln XA mais XB ln XB, certo? Mais beta nRT XA XB.
Juntando os termos, a gente chega na equação 49. Tá aqui. Sendo que as duas primeiras parcelas são responsáveis também lá, né, do modelinho da solução ideal. E a última parcela tem a ver com os desvios de não idealidade numa solução regular. Certo? Se beta vale zero, a gente recupera a solução ideal, como é o esperado. Para valores de Gibbs, de beta, menores do que zero, negativos, a energia de mistura vai ser positiva e isso vai indicar uma maior atração na mistura do que nos puros. Já valores de beta maiores do que zero indicam uma maior repulsão. E essa repulsão pode ser tão forte, mas tão forte, ao ponto de gerar alguma immiscibilidade, formando duas soluções líquidas. Esse é um assunto para o próximo capítulo, mas a gente deixa aqui claro que para este modelinho de solução regular, com esse modelinho de entalpia em excesso, se o valor de beta for maior do que 2, a gente vai ter separação de fases na fase líquida. A gente pode ter duas fases líquidas. Isso vai ser possível de observar a partir desses mínimos. Esses mínimos vão indicar a composição de cada uma das fases. Tá? Mas isso fica mais para frente. Bom, o nosso modelinho de energia de Gibbs em excesso está montado. Ele é N, beta, RT, XA, XB, certo? Mas o que a gente quer mesmo é obter o potencial químico de um componente, por exemplo, do componente A. Esse potencial químico do componente A, ele pode ser dado pelo potencial químico do componente A na solução ideal, mais potencial químico de A em excesso. E o potencial químico do componente A na solução ideal, ele é dado pelo potencial químico do componente A puro, mais RT, LN, XA. Falta a gente descobrir esse termo aqui. Mas vamos com calma. Aqui foi o que eu acabei de falar. Certo? Vamos lembrar que a energia de Gibbs, aliás, que o potencial químico é a energia de Gibbs parcial molar. Então, se eu estou falando de potencial químico de Gibbs em excesso, eu vou falar de energia de Gibbs em excesso. Ou seja, o potencial químico em excesso do componente A, ele é obtido por essa derivada aqui. E, fazendo a derivada do nosso modelinho G de excesso igual a N, R, T, XA, XB, a gente vai chegar nessa expressãozinha aqui. Não vou demonstrar como é que chega. Quem tiver curiosidade, depois pode me perguntar numa aula 5. E juntando os dois termos, a gente chega nessa expressãozinha aqui. Sendo essa primeira parcela, né, é responsável, né, pela solução ideal. E esse beta 1 menos xa ao quadrado vem das não idealidades. Reorganizando e juntando tudo no mesmo ln, eu vou levar isso aqui a E, aliás, pegar isso aqui e pegar o E e levar isso aqui, perdão, e aplicar o ln e juntar os ln's. Então a gente vai ter aqui um termo, que eu estou marcando em azul, que multiplica xa. Esse termo é o que a gente vai chamar de coeficiente de atividade. E vai receber a letra gama. Tá? Então, a gente pode chamar esse termo, que foi calculado a partir do modelo de G de excesso simplificado para uma solução regular, como uma nova propriedade, que é o coeficiente de atividade. Então, vamos lembrar o seguinte. O coeficiente de atividade, ele é um termo que surge para a correção do comportamento real em relação ao comportamento da solução ideal. Se a gente for lá no capítulo de gás, lá em Física 4B, desculpa, Física 4A, a gente vai ter visto em algum momento, eu até revisei aqui com vocês, o coeficiente de fugacidade. E o que é esse coeficiente? É o coeficiente que mede o desvio da solução, né, gasosa, não só gasosa, mas da solução, em relação ao comportamento do gás ideal. É muito comum em termodinâmica a gente ter um modelo simplificado e um modelo de correção. Né?
Então, aqui, no caso, quando a gente corrige em relação à solução ideal, a gente usa o coeficiente de atividade. Tá? Através de alguma manipulação matemática, podemos mostrar que para qualquer modelo de G de excesso, o coeficiente de atividade é dado por essa expressão. Então, resumindo, o potencial químico de uma solução real, ele vai ser dado por MA do puro mais RT ln XA gama A. Então, a atividade vai ser XI gama I. E por que é coeficiente de atividade? O gama, ele é a atividade da solução real em relação à atividade da solução ideal. A atividade na solução ideal é a própria fração molar. Então, fica claro que, provado aqui, que esse coeficiente ele é dado por duas atividades, uma dividida pela outra. Tá? Para o modelinho que a gente criou, tá? A gente expressa a energia de Gibbs, aliás, o coeficiente de atividade, a partir daquele modelo de G de excesso, a partir dessa expressão 56 para o componente A e 57 para o componente B. Lembrando, isso só vale para o modelinho que a gente acabou de deduzir. E esse modelo é chamado de modelo de Margulis com um parâmetro. Através de algum rearranjo matemático, a gente consegue provar que a gente recupera a G de excesso a partir, né, da dedução de que a G de excesso é o somatório de xi vezes a G de excesso parcial molar do componente I. E, para fazer um último exercício, uma solução é formada juntando um mol do componente A com um mol do componente B. Qual o valor de ΔG de mistura dessa solução? Assumindo que a gente vai ter um modelinho de Margulis com beta igual a 1,25. Bom, para isso a gente vai usar aquela formulazinha que a gente viu, né? O ΔG vai ser o ΔG da solução ideal mais a G de excesso, esse ΔG de mistura, no caso. Então, primeiro a gente calcula o ΔG de mistura, que vai isso daqui, e depois a gente calcula a energia de Gibbs em excesso e soma os dois. Bom, pessoal, para esse vídeo era só isso e até a próxima.